Vamos iniciar a live. Hoje nós vamos falar de 3 técnicas para falar para 1 milhão de pessoas, a online ou presencial, já que... Olá, Larissa! Bem-vinda, Larissa! Tá tudo ok? Facebook, Instagram, YouTube, tudo certo? Ótimo, me posicione aí. Vamos que vamos, gente. Se vocês quiserem deixar os seus comentários, fazer as suas perguntas, tá? Porque nós vamos dar 3... Hoje vai ser bem chuchuzinho, viu? Vamos dar 3 dicas de como falar para 1 milhão de pessoas. Isso daí, todas essas dicas que eu venho dando, que eu venho falando, gente, ela faz parte de todo um conceito da metodologia que eu criei do falar sem vergonha. E por falar em falar sem vergonha, você tem vergonha ou pensa que tem medo de falar em público? Responde aí para mim sim ou não. Já vai deixando seu like. E é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas têm medo de falar. E na verdade não é medo, sim vergonha. E eu falo isso em todas as minhas lives, porque é possível sim você se comunicar de uma maneira tranquila, de uma maneira organizada, organizando as ideias, organizando tudo que você tem que falar de começo, meio e fim, tá bom? E hoje nós vamos dar 3 técnicas super simples, mas muito simples. Porém, o que é simples nem sempre é fácil, não é? E ela pode se transformar em fácil, porém, ela é primordial. Medo de esquecer? Patrícia, bem-vinda. Boa noite. Medo de esquecer. Gente, esse também é um dos medos interessantes, né? Que é um dos que está ali qualificado entre os 10 medos também de exposição. Na verdade, o esquecimento a gente chama, viu, de ruído mental. Por quê? Porque na comunicação ela existe alguns elementos, né? O que fala, o que ouve, a mensagem, e entre essa mensagem, nessa mensagem, nesse caminho da mensagem entre a pessoa que fala e a que ouve, existem ruídos. Esses ruídos, eles podem ser verbais, podem ser ruídos de interpretação, e também, e principalmente, ser o ruído mental de quem está falando. O que é esse ruído mental? Ao invés da gente focar naquilo que foi planejado, de começo, meio e fim, na fala, nos tópicos, não, a gente fica focando nas emoções. Ontem eu falei bastante isso na minha live. Então, quando a gente foca naquilo, no conteúdo, a gente acaba limpando esse ruído, transformando em conteúdo e sim focando naquilo que você quer passar para outra pessoa. Outra coisa, já que nós entramos nisso, antes de eu dar as 3 dicas aqui, outra coisa que é importante, gente, o que acontece? É de extrema importância que nós anotamos as coisas, né? Anotemos tudo. Deixa lá ou em tópicos, ou em slides, ou em planilha. Eu falo que é como aquelas fórmulas doidas de química, de física, de matemática. Antigamente a gente era obrigados, né? Nós éramos obrigados, gente. Peraí, só um pouquinho, desculpa aí. Nós éramos obrigados a decorar essas fórmulas. Hoje, nós não somos mais obrigados a decorar essas fórmulas. Hoje não, nunca fomos, na verdade. Então, na oratória, no falar em público, também não há necessidade. Neste momento, você pode fazer alguns pontos. E é aquela história, se você esqueceu o que você vai falar, não tenta ficar lembrando daquilo que você tem que falar. Fala aquilo que você já começou a falar. Percebe? Por quê?
Porque aí você vai conseguir dar andamento na sua proposta de comunicação, de conteúdo. Veja, quem está do outro lado da plateia, ela não sabe o que você vai falar. Então não tem problema nenhum de você realmente falar aquilo que você quer. E se você esqueceu algum ponto, tá tudo bem. Ninguém sabe que você ia falar. Por isso que a gente sempre fala, e isso já é comprovado, que a pessoa que está à frente ou que está com o dom da palavra naquele momento, seja em qualquer momento, então esta pessoa é a autoridade da fala. Então, o que ela falar, tá ótimo. Se ela falou besteira, se falou, se colocou dados errados, depois ela pode até se retratar em algum momento, ou deixar assim. Óbvio que isso não te traz credibilidade, percebe? É diferente de autoridade. Então, pode ser que algum dado ela não te traga, então, essa credibilidade, mas a autoridade está com você. Tudo bem? Paulinho Sagerato. Nossa, quanto tempo, Paulinho. Obrigada, obrigada. Ah, eu também curto muito seu profissionalismo, sua pessoa, muito legal. Bom, gente, então, tudo bem com essa? Tudo bem, Patrícia? Legal? Bom, outra coisa na comunicação, né, que ela é de extrema importância. Hoje, eu tenho visto aí muita gente desempregada, muita gente precisando fazer. Até ontem eu falei que eu ia fazer uma live, eu vou fazer uma live especificamente para isso, sabe? Só mesmo para entrevistas online, que é o que mais está acontecendo nesse momento, infelizmente, né, de desemprego, enfim. Mas o trabalho está aí. E eu falo que, neste momento, é importante as pessoas se qualificarem e diversificar as suas qualificações, os seus conhecimentos, para, olha, tem tantos cursos online, tanto tantas literaturas aí, inclusive de graça, né? Tanto conteúdo bom para você potencializar aí o seu conteúdo de conhecimento, o seu network, que isso daí você pode também, no momento, você pode colocar lá, descrever no seu currículo, né? Ou no momento da entrevista, que é muito mais importante a comunicação, o como você fala, o como você está levando a sua vida mesmo, os seus conhecimentos, as suas experiências, do que o que realmente está escrito, as suas formações. Você já parou para pensar que uma entrevista online, ela é muito mais comunicação, postura, do que o que está escrito ali no seu currículo? Bom, mas esse é um assunto para um outro momento, tá? E aí eu vou agora me colocar aqui, gente. Se quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu vou me colocar aqui, então, nessas 3 dicas que, ó, eu fiz uma colinha aqui para eu falar para vocês, né? Porque existem tantas dicas, e muitas são, eu até me penso, nossa, eu estou muito repetitiva, né? Mas é normal, e essa repetição é porque é o fato. Então, essas repetições, parece que é sempre a mesma coisa, mas às vezes a pessoa que está te ouvindo, ela está ouvindo de uma forma, e aquele momento, o que ela ouviu, um vídeo que ela assistiu, ela se apegou em alguma informação que naquele momento era importante para ela. Em um outro momento, pode ser importante uma outra informação. É como ler o livro 2 vezes, 3 vezes, assistir um filme mais que uma vez. A gente se atenta em alguns tópicos, e é muito interessante, até engraçado, né? Que esses tópicos,
são exatamente aqueles que mais a gente está necessitando no subconsciente ou pensando que está necessitando do que outros. Por isso que numa oratória, numa aula de 2 horas, numa leitura de um livro inteiro, você, quando você for fazer uma resenha ou um resumo deste livro, você consegue só focar naquilo que mais te interessou no momento. Porque somos seres humanos. Quando você está conversando com outra pessoa, você sempre sai dali pensando em 2, 3 frases ou então em algum ponto desta oratória, desta conversa. Já parou para perceber? Quando você sai de um filme, você assistiu um filme, quando você sai sempre focado em algum momento daquele filme. E se você foi acompanhado a esse filme, a outra pessoa vai, se vocês estiverem comentando sobre isso, que isso é muito importante, e esta conversa, este diálogo, este comentário pós-filme, pós-livro, pós-aula, é muito interessante, por quê? Porque a forma com que você enxergou ou você ouviu, a outra pessoa ouviu e enxergou de outra forma, ou seja, são entendimentos diferentes. E isso é muito rico numa comunicação. Por quê? Porque isso só vai aumentando o seu vocabulário e o seu ponto de vista. Então, nossa, eu faço uns elos assim, né? Mas é que eu acho importante. Então, o seu ponto de vista, você pode até bater o pé que o seu ponto de vista é esse, mas é muito importante você ouvir e respeitar outros pontos de vista, para quê? Para você ou realmente afirmar que o seu é o que você vai guardar, é o que você vai pregar por aí, ou que você realmente pode mudar. Por quê? Porque o do outro você analisou, você percebeu, você conheceu outras coisas. Bom, mas o que eu quero falar com isso? Que para a comunicação, isso tudo vai ficar gravado na sua mente, no seu subconsciente. E quando você for fazer uma apresentação numa palestra, ou fazer uma live, ou conversar com alguém, ou numa entrevista de emprego, se ela puxa um assunto diferente, e muitas vezes pode ser que seja um assunto que linka com algum conhecimento, ou com algo que você já ouviu ou já vivenciou, o seu vocabulário, a sua linguagem fica muito maior. E aí, este medo, esta vergonha de falar em público, vai ficando muito pequenininho, vai ficando como um grãozinho de areia no meio de um oceano de conhecimento e informações que você tem. Porque pode ser que não seja as suas experiências, mas você já viu, já leu, já vivenciou, já conheceu, enfim, já várias experiências de outras pessoas. E com isso vai criando ali muito conteúdo para você conversar com quem você quiser. Seja com o seu diretor, seja com o seu patrão, seja com o seu subordinado, seja com o seu vizinho, seja com o presidente da República, seja com quem for, né? Seja com quem você quiser, tá? Bom, e dentro de tudo isso que eu estou falando, de tudo isso, existem 3 dicas que são as que eu me comprometi a falar hoje para vocês nesta live, que são as 3 dicas de você para você falar melhor em público, para você perder a vergonha ou para você não se perder e não ter este medo de esquecimento, não ter o medo de dar o branco, tá? Então, é sempre importante você, dentro do seu roteiro, né, que é sempre importante você fazer um roteiro de começo, meio e fim. Neste roteiro, é sempre muito importante você segui-lo quando você estiver fazendo uma apresentação.
Mesmo que alguém te interrompeu ou fez perguntas e tal, você vai voltar para o seu assunto. Por isso que é importante anotar. E por isso que é importante você já planejar na sua mente e no papel. Então, uma das dicas de hoje é evitar muitos assuntos. Muitos. Por quê? Quando você planeja, então você, ou em tópicos, ou discorrendo aí o seu conteúdo, né? Tudo que você vai falar, a sua palestra, enfim. Então, quando você faz esse planejamento dos tópicos a serem abordados, tá? Você vai segui-los exatamente. Então, você vai evitar muitos assuntos. Não vai trazer aquele monte de assunto e aí um gancho, porque se eu quiser aqui, tem vários ganchos para eu ir para lá e para cá. E quando você não tem muita experiência, você não consegue voltar, você não consegue pegar o fio da meada novamente. E aí aí você vai embaralhar tudo. Aí você vai olhar para o slide já passou, está parado naquele lá, você já está lá no último assunto do slide. Olha, vira uma saroba toda, né? E isso não pode acontecer. Então, como que você faz para que isso não aconteça? Essa é uma dica de oratória, essa é uma dica de você falar para 1 ou 1 milhão de pessoas. É evitar muitos assuntos. O quebra-gelo é importante, seja de um comentário, seja de um exemplo, seja de uma piada até, mas cuidado com piadas, seja de qualquer coisa, é muito importante, né? É rico, ele enriquece a sua comunicação. Porém, quando você começa a dispersar muito e falar de muitas coisas, puxar muitos ganchos, aí você vai realmente se complicar. Então, anotou? Evitar muitos assuntos. Um outro tema, né, um outro tópico que eu acho importante são usar palavras compreensíveis. Gente, isso hoje está muito mais do que normal, muito mais do que normal, as pessoas usarem um linguajar, né, uma linguagem coloquial. E muito também importante você ser quem você ser do jeito que você é. Lógico, sempre mudando a postura de acordo com o ambiente que você tiver, certo? Mas você não vai ser outra pessoa. E isso é com a linguagem também. É por isso que eu falo usar palavras compreensíveis. Quando você estiver falando ou fazendo uma oratória, uma palestra, quanto mais simples for seu linguajar, não estou falando português errado, tá, gente? Estou falando de linguagem simples, de uma linguagem compreensiva, para não ser muito técnico. Óbvio que é importante você dar umas pitadinhas ali de palavras técnicas, né? De comentários técnicos, porque as pessoas já vão ficar espertas. Uau, a pessoa entende mesmo, ok? Mas no todo, usem assim palavras compreensíveis. Usem uma linguagem coloquial, uma linguagem normal que todo mundo vai entender o que você fala. Ninguém pode ser o mais poderoso, o mais chique que for do mundo, né? O mais instruído do mundo, não vai ficar falando, nossa, aquelas palavras do dicionário inteiro. E essa pessoa que fala assim, eu conheço algumas pessoas que falam assim. As que falam assim é da pessoa, mas elas se tornam um pouco cansativas. Eu não sei se você conhece alguém aí. Se você conhece, coloca aí, conheça. Tá? Então, usar palavras compreensíveis. Isso também é uma dica poderosa, poderosa para você se comunicar bem. Olha, nós vamos voltar no exemplo lá da dica de trabalho, da entrevista de emprego online, por exemplo, ou presencial, tanto faz. Se você quiser ir lá e falar,
Nossa, mostrar todo o seu potencial, todo o seu português correto, pá, 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 vai ficar pesado. A pessoa que está assistindo vai sacar que você não é assim, que você não fica falando dessa forma todos os dias, né? Eu sempre brinco e eu dou exemplo de uma mulher que nunca andou de salto e põe o salto para ficar elegante e acaba ficando horrível, não é? E também do homem que nunca usou um terno e gravata e põe a gravata, parece que eu tô sufocada. Eu sempre tô. Então, tudo isso é prática, é treino. Não que você não vai ser capaz, você é capaz, mas você tem que entender que momento é esse que eu preciso usar as palavras compreensíveis. Tudo bem? Bom, gente, uma outra dica, e a terceira dica de hoje, né, que são essas três, tem várias, viu? Tem mais de 10 dicas que não falta, tá? Mas uma dica importante é o ritmo da voz. Gente, ritmo da voz. Olha, uma outra dica que eu te dou, né, assim, dentro do ritmo da voz, é você se gravar. Grava no seu celular, grava um vídeo, porque é incrível. Desde quando eu apresentava um programa na TV, as pessoas falavam assim, Edi, você é tão calma, você passa uma tranquilidade na sua voz. E eu falava, gente, eu não sou calma, eu sou acelerada. Gente, eu falo, eu dou risada, eu falo alto, falo baixo, enfim. E todo mundo me falava isso, eu falava, mas por quê? Será que eu tô passando uma coisa que eu não sou? Eu comecei a ficar preocupada. Mas não, é porque é diferente a gente usar essas tecnologias. Então, por exemplo, e por isso que é importante também você oscilar esse tom de voz, né? Você fazer aí, ó, uma variação nessa voz. Uma hora mais alta, uma hora mais baixa, e aí tal. Para quê? Para ela não ser linear. Porque se eu fizer uma live hoje e falar que eu vou fazer as 5 dicas, 3 dicas para você falar em público para 1 ou 1 milhão de pessoas, aqui online ou presencial, imagina se eu falar de uma forma linear. Então, eu falei a primeira dica, eu falei a segunda dica, eu falei a terceira dica, e agora nós estamos, né, na terceira dica, que é o ritmo da voz. Então, já pensou você me assistindo? Você não vai conseguir assistir nem os 30 segundos que eu tenho para te falar destes 40 minutos hoje, 40 minutos, sei lá, 1 hora que eu vou ficar aqui com vocês, dando essas dicas poderosas de live. Já pensou? Ai, credo, já pensou se eu falar assim? Meu Deus, ninguém gosta, ninguém vai ouvir meu vídeo depois, ninguém vai usar isso que eu quero que vocês usem, né, no dia a dia de vocês. No dia a dia, não é só na hora de uma palestra, só na hora de uma apresentação, não. É no dia a dia mesmo, tá bom? Então, você não pode falar nem muito lento e nem muito rápido, porque senão você não vai entender nada. Porque se eu falar as 3 dicas de comportamento, para você falar em público, olha, a primeira, né? Evitar muitos assuntos, usar palavras compreensíveis, e agora nós estamos no ritmo da voz. Uma doideira, ninguém vai entender nada, aquilo vai ser incompreensível, e ninguém vai nunca mais participar de uma live ou querer ir a uma palestra presencial sua. Se você tiver com um cliente na sua frente, esse cliente não vai comprar um produto de você nunca. E se ele tiver um pouquinho de liberdade ou não, ou se ele for um pouquinho assim, já direto, ela fala assim, calma, eu não estou entendendo nada. Eu falo que é que nem os telemarketing, né? Poxa vida, eu tenho uma vontade de dar um treinamento de telemarketing para essas meninas, para essas operadoras, porque elas começam a ler o script delas e elas não ouvem a gente, elas não dão pausa para a gente falar alguma coisa. O importante ali é elas falar o script e acabou. Eu algumas vezes já falei, gente, para de usar esse script, eu não estou entendendo nada. Já desliguei o telefone na cara, porque elas começam a falar o roteiro delas e elas não dão pausa, né?
Então, elas não te dão tempo para assimilar, para raciocinar. Então, numa palestra, ou numa gravação de vídeo, ou numa live, esta oscilação, tanto no volume quanto na velocidade da voz, é de extrema importância. Tá? Por quê? Porque aí você, acorda, menina! Entendeu? Acorda, menino! Vem pra live da Edi Frediani! É isso mesmo! Então, isso, a pessoa já fala, pô, que alegria, que legal! Mas ela vai entender tudo que você está falando. Tá? Então, essas 3 dicas, vou até repetir aqui, evitar muitos assuntos, usar palavras compreensíveis e uma pitadinha de palavras técnicas, ritmo na voz, tá? Ritmo na voz. Nem muito lerdo, nem muito rápido, nem muito alto, nem muito baixo, nem linear a todo momento. Coloque, então, alegria na voz. Alegria, entusiasmo. Você está passando dicas poderosas. Você está vendendo seu produto ou serviço. Então, você tem que, fazer as pessoas se entusiasmarem, ter vontade de ter o seu produto ou serviço. Agora, para isso, você tem que sempre ser pessoal. Sempre ter essa pessoalidade. Falar na primeira pessoa, falar com aquela pessoa, olhar no olho, olho no olho, até pela câmera, né? Ou se você não tiver a possibilidade de olhar olho no olho, a sua voz vai passar essa alegria, a forma com que você vai falar vai passar essa alegria, ok? Então você não vai falar, olha, hoje estou fazendo uma live para vocês. Não, hoje eu estou fazendo uma live para você. Por quê? Porque eu estou falando, apesar de eu estar falando para milhões de pessoas, eu estou falando um a um. Se eu estiver numa plateia grande, eu estou falando para cada pessoa. Se eu estiver aqui numa live ou num vídeo, eu estou falando para uma pessoa, que é esta pessoa que está me ouvindo. Pode ter aqui 1000 pessoas me ouvindo neste momento, mas agora eu tenho sempre que me direcionar para uma pessoa, que é você. Então eu não uso no plural. Percebe? Beleza? Essas são as dicas. Agora, como colocar em prática isso no meu, na minha oratória, na minha comunicação? Gente, não existe nada no mundo que você vai aprender já e fazer já 100%. Para isso, eu vou te dar o fechamento dessas dicas de hoje. Como colocar em prática? Treinando, fazendo, agindo. Então, eu vou terminar esta live falando assim para você. Treinar, treinar, treinar. E tudo que você treinar, você treina fazendo. Seja fazendo para a sua família, para a sua amiga, seu amigo, sua esposa, seu esposo, para os seus filhos, não importa. Ou melhor, seja fazendo já para aquele público que você pretende levar o seu conhecimento, o seu produto ou serviço. Por quê? Se você errou com aquela pessoa, não tem problema. A próxima não vai errar. Vai melhorar e depois a próxima melhorar até que você se torne um expert naquilo que você gosta, que você deseja, que você se propôs a fazer. E assim eu tenho certeza que você vai ser, ter e fazer tudo o que você quer na sua vida. Tá bom? Bem, espero que tenha colaborado para a vida de vocês, para a sua comunicação, para a sua oratória.
essas dicas que eu dei hoje nessa live e até o próximo vídeo. Eu vou encerrar. Eu peço para vocês compartilharem, deixar muitos likes, coraçõezinhos e por aí afora. E pode ouvir novamente, ouça mais vezes e vai lá no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve lá, clica no sininho. Tem um sininho lá para sempre que eu tiver vídeos novos, sempre que tiver lives, você vai ser informado, tá bom? Então, uma excelente noite, um super beijo e, até a próxima live. Forte abraço!